Dá pra gente dizer que faltou maturidade pro Bragantino e que o Hugo Souza foi o herói do Corinthians? Até dá, mas não é só isso que aconteceu nesse duelo entre Red Bull Bragantino e Corinthians, entre Corinthians e Red Bull. Aconteceu bastante coisa. No vídeo aqui de hoje eu vou explicar a parte tática, a parte técnica disso, um pouco dessas experiências, momentos dos clubes e sobre tudo o que aconteceu nesse duelo pela Copa Sul-Americana. Então é isso, vamos lembrar o que aconteceu no primeiro jogo. O Corinthians ganhou o primeiro jogo de 2-1 pela oitava de final da Copa Sul-Americana. No segundo jogo foi o Bragantino que ganhou de 2-1 e o Corinthians passou nos pênaltis. Mas antes a gente tem que lembrar lá no primeiro jogo que o jogo não foi em Bragança. Bragança Paulista tem o estádio Nabi Abichedi, que é um estádio para uns 10 mil lugares hoje. E pelas competições da Conmebol, você não pode ter um estádio para menos de 20 mil lugares numa fase de mata-mata, que é o caso do Nabi Abichedi. Então o Bragantino não podia jogar lá. No ano passado, o Bragantino mandou o jogo dele, quando não podia mandar lá, no estádio do Corinthians, né, na Neoquímica Arena. Só que para jogar contra o Corinthians, para mandar um jogo contra o Corinthians no estádio dele, não faz sentido, né? Então o Bragantino tem todos os lugares, não quis fazer no Allianz por causa de gramado, não quis escolher outros estádios também por causa de um gramado ruim. O do Allianz não porque é ruim, porque é sintético. O Bragantino não está acostumado. Então o jogo acabou indo para Ribeirão Preto, para o estádio do Botafogo. Estádio do Santa Cruz, que hoje é o do Botafogo, que tem name rights lá e tudo, mas o jogo foi lá. O estádio até que tá bom, tem um gramado bom, e o Bragantino tentou aproveitar um bom gramado para jogar com o Corinthians. Acontece que o Bragantino não fez 45 minutos lá, né? O Bragantino entrou muito mal naquele jogo, mas muito mal mesmo. O Corinthians aproveita, faz 2-0 naquele primeiro tempo e poderia ter sido 4-0 ou mais. O Bragantino foi muito mal naquele primeiro tempo. O jogo do Corinthians jogando em 3-4-3, né? Apostando bastante em jogadores de velocidade para correr nas costas ali, né? Um time com bastante profundidade. Aproveitou muito o espaço que o Bragantino deu e atacou muito o Bragantino ali. O Bragantino toma 2 gols por desatenção e por mau encaixe defensivo, por várias coisas assim, porque é um time que não entrou no jogo. Acho que o contexto de estar jogando em Ribeirão Preto, no campo neutro, né, no estádio do Corinthians dentro do Braga, atrapalhou, né? O Bragantino não entrou com o pique que costuma entrar quando joga em Bragança. Isso fez o Bragantino sofrer muito naquele primeiro tempo. No intervalo, o Caixinha entende o que estava dando de errado naquele jogo, reorganiza o time dele, coloca o Vinicinho de um lado, começa a usar mais os lados do campo e cresce na partida, né? Se o Thales Magno tinha funcionado muito bem no primeiro tempo, junto com o Pedro Raul, e o Corinthians tinha feito um primeiro tempo muito bom, nesse segundo tempo o Corinthians mais recuou, ficou fechado na defesa e o Bragantino ficou atacando. Só que a grande diferença é que o Bragantino não só acordou para o jogo e entrou na partida, como soube usar os lados do campo. E usou o lado do campo para o Vinicinho cruzar e o Elinho fazer o gol. Então o Bragantino consegue diminuir a vantagem, joga melhor aquele segundo tempo, mas também não consegue empatar o confronto. Daí a gente vem para o segundo jogo. Segundo jogo, o Bragantino, nessa sequência de muitos jogos, sofre com vários desfalques, né? O Fabrício acaba tendo que ser o goleiro desse jogo, né? O Fabrício fazendo a sua terceira partida como goleiro do Red Bull Bragantino. Ele já tinha defendido o Red Bull Brasil, né? O Red Bull 2, na A2 de 2022. A2 é a segunda, primeira divisão, né? A1. A2 é a segunda divisão do Campeonato Paulista. Ele jogou alguns jogos ali, mas pelo Bragantino profissional esse é só o terceiro jogo dele. Então jogou ele, o Elinho se ficou sabendo no dia do jogo, mas o Bragantino já sabia durante a semana que não ia poder contar com ele. Então o Elinho também não jogou. O Elinho é o principal jogador do time no ano. Tem 12 gols e 9 assistências, é o artilheiro e principal assistente. Então o Bragantino tinha vários desfalques para esse jogo. E o Corinthians, do outro lado, não tinha necessariamente tantos desfalques, mas o Ramon Dias está usando alguns reservas nesses jogos de Sul-Americana, porque o Corinthians está priorizando o Campeonato Brasileiro. O Corinthians não quer cair para a Série B de 2025, né? Ele quer continuar na Série A. Então o importante para o Corinthians é o Campeonato Brasileiro. Então ele está usando um time meio mesclado na Copa Sul-Americana. E se no jogo de ida ele apostou muito na profundidade e velocidade do ataque, nesse nem tanto. Nesse ele preferiu ir num 3-5-2 e apostou muito no Igor Coronado e no Garro para jogar ali no meio de campo e ter mais posse de bola. Então o Corinthians não era um time tanto de profundidade, de atacar as costas e espaço do Bragantino. Era mais um time de se fechar bem e ter posse de bola.
E funcionou, o Corinthians teve posse de bola e tirou muito das ações ofensivas do Bragantino. O Pedro Caixinha até falou depois do jogo que ele imaginava que o Corinthians ia de outro jeito e que isso atrapalhou um pouco o time dele dentro de campo, porque ele não estava preparado necessariamente para esse tipo de Corinthians. E esse Corinthians no jogo tirou bastante as ações ofensivas do Bragantino, que no primeiro tempo não criou quase nada. O Bragantino foi num 3-4-3 com um trio ali de defesa com o Luan Cândido para ter mais saída de bola, um meio de campo com o Lucas Evangelista e o Lincoln de camisas 8, vai? Se um 3-4-3 eles eram os dois ali no meio de campo. Dois jogadores que têm muito mais característica de ataque do que de defesa. Depois você ainda tinha um ponta, que era o Vitinho, para jogar de ala, né? Depois o outro era o Nathan Mendes, que também sobe muito, ele muito mais ataca do que defende. E na frente você tinha o Sacha, o Borbas e o John John. Então você tinha bastante ofensividade nesse time, num Corinthians que estava muito mais assim, eu vou me segurar, vou sair bastante com o Bidu, com o Fagner, mas eu vou ter principalmente a posse de bola, porque eu quero fazer o tempo passar. E o Corinthians fez isso muito bem e faz o 1-0 no jogo. O Bragantino, no lance do gol, ele sofre um contra-ataque, né? O Matheus Bidu inicia o contra-ataque, inverte para um lado, a jogada inverte para o outro, e o Bragantino entra inteiro na defesa. Quando o Bragantino entra inteiro na defesa, sobra a entrada da área, aquela zona 14 ali que é super importante. Eu já vou falar mais sobre isso, porque o gol do Bragantino depois tem a ver com isso, mas eu já falo um pouco mais sobre isso. Quando você tem o Corinthians nessa jogada ali, o Garro livre, ele recebe a bola e finaliza de fora, ela desvia em alguém e acaba entrando. O Rodrigo Garro, nessa temporada do Corinthians, tem sido um dos principais jogadores, talvez o melhor, porque ele tem muita visão de jogo, tem muita capacidade de achar passes e também tem esse chute de fora da área. Então tem muitos jogos que o Corinthians nem está jogando tão bem, nem está dominando muito, mas ele acaba assumindo a responsabilidade para fazer uma jogada decisiva, colocando alguém na cara do gol ou fazendo um gol. Nesse jogo ele acaba fazendo gol e ele ajuda muito o time a ter mais posse de bola, a ser mais consciente dentro de campo. Isso faz o Corinthians abrir o placar ali. Depois disso, acaba ali o primeiro tempo ainda com o Corinthians tendo posse de bola, matando bastante o jogo e o Bragantino praticamente sem atacar. Daí vem o intervalo e o Caixinha reorganiza o time. Eu fiz um vídeo aqui de entrevista, já falei algumas vezes do Bragantino. O Bragantino é um time que procura muito ter os homens livres em campo, coisa do jogo de posição, ter espaço, ter superioridade numérica, porque ele quer, a partir disso, levar a superioridade no jogo. E o jeito que o Corinthians entrou em campo no 3-5-2 não estava bem encaixado com o que o Bragantino esperava do jogo. Então o Bragantino teve que reorganizar o meio de campo. O que o Caixinha fez? Ele colocou o Jadson na equipe e o Jadson passou a ser o camisa 5 na frente da defesa. Então tinha ele mais os 3 zagueiros. E ele colocou também o Mosqueiro para ser o cara para dar a largura do lado do campo. Ele tirou o Natan. Então ele tinha o Vitinho e o Mosqueiro, um de cada lado. E no meio ele inverteu um pouco o posicionamento. Ele trouxe o John John para ser o 10 e colocou o Sacha e o Borbas para ser os dois atacantes. Daí você tinha os dois ali, mais o John John atrás. Que a ideia era ter o John John ali livre para poder fazer as jogadas criativas. Até deu certo, o Bragantino cresceu, ficou melhor no jogo, conseguiu usar melhor o lado do campo, conseguiu ser mais agressivo. Por outro lado, também o Corinthians recuou um pouco. E daí, o Bragantino estava melhor. Mas para melhorar de vez, melhorou quando o Sacha mudou de posição com o John John e o John John saiu, né? O John John sai. E daí vem o Sacha a fazer esse 10. E porque ele ali na zona 14, de novo falando de zona 14, era muito importante. Porque ele, como naquela posição ali, estava sobrando um pouco de espaço ali, porque os outros jogadores estavam mais marcados. E daí a gente vai pro gol do Bragantino. O gol do Bragantino é um lateral, que o Corinthians está inteiro dentro da área e sobra espaço ali no Sacha, o Sacha na zona 14 ali. A zona 14, eu estou mostrando esse campinho agora, é o campo dividido em vários setores e a zona 14 é a entrada da área, ali é meia-lua. Esse espaço no campo é onde ficam normalmente os principais jogadores do time na questão de criatividade, de último passe e de chute de fora da área. O Garro joga nesse setor no Corinthians e o Sacha, ele funciona muito bem aí no Bragantino. Às vezes ele joga aberto, às vezes ele joga mais como 9, um pouco mais adiantado, mas ele é bom principalmente aí, porque ele tem muita noção de jogo, ele tem chute de fora da área. Contra o Santos, nesse mesmo estádio da Neoquímica, ele marcou um gol praticamente do mesmo lugar, então ele tem muito essa capacidade de finalizar jogadas e desse espaço ali. Então, era importante ter ele ali e o Corinthians não podia dar esse espaço.
no futebol hoje, aproveitar esse espaço é muito usado por vários times, não só aqui. O Rodri, que joga na Espanha e no City, ele é especialista em ficar nesse espaço e fazer gol dali, porque a defesa muitas vezes sobe para marcar, depois ela precisa afundar, ela entra inteira na área e deixa esse espaço vazio. E finalizar, daí você tem um caminho próximo do gol, então você consegue criar uma boa chance finalizando, principalmente quem finaliza bem de fora da área, e às vezes aí sobra espaço. Então tem muito time que aproveita esse espaço para fazer gol. Os dois times aproveitaram nesse jogo, cada um fez o gol, então a zona 14 é super importante no jogo hoje. Tudo bem, às vezes ficar lá, a zona 14 é meio assim, parece muito coisa de tactics, né? E às vezes até mas essa entrada da área, né? Essa região do funil também, tem quem use funil, porque é um caminho para o gol. É sempre bem importante quando você está defendendo marcar e quando você está atacando tentar aproveitar. Os dois times aproveitaram. E o Bragantino, depois que faz o primeiro gol, ele continua melhor no jogo, continua tendo volume, e daí ele aproveita a bola parada para fazer o segundo gol. O Luan Cândido sobe bem, desvia de cabeça, o Bragantino empata o confronto, né? Vira o jogo. E daí, nesse final de jogo, o Bragantino já mais cansado, com medo de tomar um gol ou algum contra-ataque, recua um pouco mais. O Corinthians já tinha mais jogadores de velocidade nesse fim de jogo. E daí o jogo acaba tendo uma leve pressão do Corinthians na parte final e o jogo vai para os pênaltis. Quando vai para os pênaltis, o Corinthians tinha certa vantagem, porque não só jogava em casa, como ele tem um goleiro muito mais bem preparado do que o Bragantino. Quando você vai olhar a carreira do Fabrício e a idade, o Fabrício já tem 24 anos. Então ele não é tão novo assim. Mas para goleiro, às vezes você ter 24 anos, você não teve ainda tantas experiências, né? Eu já falei aqui que ele tinha jogado um pouco na A2 do Red Bull Brasil e no Red Bull Bragantino, esse é só o terceiro jogo dele. Então ele não tem tanta experiência. Mas ele era o goleiro que o Bragantino precisava e era o goleiro que estava lá, porque o Lucão está machucado e o Cleiton estão machucados. O Cleiton até tem mais técnica que ele nesse momento, mas o Cleiton também passou por vários momentos de insegurança no gol. Então, acho que tanto o Fabrício como o Lucão foram bem para cumprir esse espaço e essa saída do Cleiton, né? Então, acho que os dois estão indo bem. E o Lucão está até que meio que disputando posição com ele agora, né? E o Fabrício até que foi bem também. Então, o Bragantino até que tem um momento de não ter o Cleiton, mas também não sofreu por causa disso. Acho que o Bragantino, os jogos que perdeu, que empatou, essa eliminação não é porque tá sem o Cleiton. É mais porque talvez o gol não tenha um goleiro tão experiente. Do outro lado, o Corinthians tem o Hugo Souza, que é de 99, então ele tem 25 anos, não é tão mais experiente assim em idade do que o Fabrício, mas de jogo é. Ele é muito mais experiente em jogos porque ele já jogou no Flamengo, já jogou no Chaves lá em Portugal, e ele já foi muito mais testado, já passou por maus momentos também, então ele já teve momentos ruins para ser muito mais criticado. E nessa fase em que ele está bem agora, no Corinthians, ele está muito bem, deu muito certo a chegada dele no Corinthians, ajuda muito ele, porque ele tem uma experiência, apesar da idade de 25 anos, ele é um goleiro experiente, né, por rodagem, né, por jogar bastante, e ele é muito grande, ele é muito bom de pênalti, então ele estava num contexto muito melhor para ele. E ele ia enfrentar jogadores mais jovens, né? O Bragantino, ele tem um elenco que tem apenas um jogador com mais de 30 anos, que é o Eduardo Sacha. Inclusive foi quem começou os pênaltis e quem fez o gol de pênalti. Então o Bragantino apostou nos mais experientes para começar os pênaltis. Tanto que o Sacha, o Evangelista, o Luan Cândido, que é novo, mas que tem bastante rodagem, também cobrou. E o Borbas foi o outro que também, assim, talvez do time que estava jogando em campo, eram os mais experientes. Porque o Capixaba não estava jogando, o Lincoln já tinha saído, o John John até dá para dizer que ele é experiente também, já não estava mais em campo. Então o Bragantino precisou escolher os mais experientes para começar batendo e todos eles acertaram. Quanto no Corinthians você tinha mais jogadores experientes, além do goleiro, você foi meio que mesclando e o Corinthians ainda perdeu 2 pênaltis que perdeu, né? O André e o Rian chutaram para fora. Então o Bragantino teve um duplo match point, né? Que em jogos de tênis, vôlei e outros esportes é quando você tem a chance de matar ali, né? E o Bragantino teve a chance de matar com o Gustavinho, e daí aparece o Hugo e defende. Teve a chance de matar com o DG, o Douglas Mendes, e ele perdeu também, o Hugo defendeu. E depois no fim o Guilherme, bate o pênalti e também perde. Porque o Hugo é muito bom goleiro, ele pega jogadores com 20, 21 anos para cobrar pênalti, que não tem tantos pênaltis batidos assim na carreira, não tem tanta experiência.
ele cresce ainda mais como goleiro, defende e classifica o Corinthians, né? Assim, acho que no final das contas, o Corinthians não é um time que está jogando um super futebol, que está jogando super bem. Não é, o momento do Corinthians não é de grande futebol, mas é um time que tem o Hugo salvando muito e o Garro sendo um cara que decide muitos jogos também. Esses dois têm elevado muito o nível do Corinthians. O Thales também está entrando bem, né? Nesse jogo acabou não sendo importante por causa desse rodízio, mas é um Corinthians que na base de apostar em alguns jogadores, em ter um time um pouco mais seguro com o Ramon Dias, né? Ele só perdeu 2 jogos desde que ele chegou no Corinthians. Tudo bem que tem muito empate e o Corinthians não tem jogado tão bem. Vai brigar para não cair até o fim do campeonato. A gente não sabe ainda se vai cair ou não. Mas jogos como esse mostram o quanto o Corinthians ainda tem força por conta do Hugo, por conta do Garro, e que por isso ele é um time um pouco mais coeso agora, um pouco mais sólido e pode acabar ajudando ele a não cair. Pode ajudar, porque ele precisa fazer mais resultados no Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que acontece com o Corinthians. No lado do Bragantino, o Bragantino é um time que, em relação ao ano passado, ele está um pouco pior, porque ele sofreu perdendo alguns jogadores, seja o Léo Ortiz, saiu porque foi vendido para o Flamengo, então o time perdeu muito solidez defensiva, perdeu construção de jogo, então é um time que perdeu muito sem ele e tá perdendo também por causa de lesões, né? O Capixaba tá machucado, os goleiros, vários jogadores no meio de campo, o Elinho, que é o principal jogador do time na temporada, também não jogou essa partida decisiva. Então é um time que, em questão de conceitos de jogo e de tática, é bem semelhante a algumas questões do ano passado. O problema está sendo mais na qualidade técnica de alguns jogadores e na maturidade de alguns jogadores. O DG, que é o zagueiro que tem jogado, né, o Douglas Mendes, ele não tem muita maturidade como jogador, então ele acaba cometendo alguns erros que complicam o time. No primeiro jogo, ele errou muito naquele primeiro tempo, e no lance do segundo gol, ele tem que dar um passe ali na defesa para ajudar a construir a jogada, e ele erra um passe muito simples, a bola vai para fora, o time demora para se recompor, acaba tendo um contra-ataque ali do Corinthians, né? Não chega a ser um contra-ataque porque eles cobram lateral e a defesa do Bragantino não se reposiciona e acaba saindo gol. Então é um time que tem alguns jogadores muito jovens que vão cometer erros muito claros e que vai complicar os jogos para o Bragantino. O Bragantino não consegue ser um time que é decisivo nas áreas. Por exemplo, no ataque é um time que precisa produzir muito para fazer um gol, e na defesa é um time que às vezes não precisa o adversário chegar tantas vezes porque as chances que ele cede são muito claras. Então é um time que não é decisivo nas áreas, e isso complica demais quando você tem um time de futebol, porque você precisa se esforçar muito mais para conseguir os resultados, mas daí aí que falta um pouco do Bragantino de maturidade. Mas é claro, o Bragantino escolheu ter um time jovem, escolheu ter esse tipo de projeto, que a longo prazo é complicado mesmo. O Bragantino, assim como alguns outros clubes, ele tem dinheiro de fora, mas não é um dinheiro de fora para montar um timaço com jogadores experientes. Sei lá, o Botafogo já tem um projeto um pouco diferente, né? O Botafogo traz jogadores que já têm um perfil de mais maturidade, mais experiência, de mais qualidade, jogadores mais prontos para o clube, tanto que custam mais caro, para aproveitar eles dentro de uma ideia de jogo, tudo, e funciona. O Bragantino também tem isso, mas normalmente ele traz jogadores menos prontos, porque ele quer preparar o jogador para utilizar e depois vender. Mas nem sempre vai funcionar. Temporada passada funcionou melhor, 2021 funcionou ainda melhor quando o time foi para a final da Sul-Americana. Dessa vez não está funcionando tão bem nesse ano, por causa de lesões, por causa de precisar de alguns jogadores que não estão prontos ainda, ou que vão cometer muitos erros, e com um técnico que não dá para dizer que ele seja ruim. O Caixinha, ele tem um trabalho muito bem encaixado, ele tem um trabalho de muito controle das ações do time dele, de muitos estudos, de muita preparação, né? Eu falei que a maneira do time entrar em campo, o posicionamento tem muito a ver com o que ele escolhe como jogo, mas ele precisa dos jogadores, ele precisa do rendimento, e nem sempre ele tem, porque o time é um time que às vezes tem que apostar em jogadores que estão em níveis ainda não tão maduros quanto o futebol exige naquele momento, e é o caso do Bragantino em vários momentos, né? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje sobre o Corinthians e Bragantino. O Corinthians classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana, pode pegar o Fortaleza, mas ainda tem jogo para acontecer, então é um caminho do Corinthians. Corinthians, assim, não vou dizer que pode ser campeão da Copa Sul-Americana, mas pode ir indo longe desse jeito de jogar um pouco
não de tão bom futebol, mas de um time que tem um goleiro muito seguro, que tem o Garro que consegue entregar muito também. Então é um time que pode ir longe numa Copa Sul-Americana, mas ainda assim vai brigar, acho que até o fim, para não cair no Campeonato Brasileiro. Não sei se vai cair ou não, a gente vai descobrir no fim, mas é um time que vai estar nesse cenário até o fim do ano. E ainda tem uma Copa do Brasil que vai enfrentar o Juventude, tá numa fase boa. Vamos ver como é que é esse confronto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Rodrigo Seixas, esse é o meu canal de futebol, análise de futebol, eu sou analista de futebol também. Então, se você gostou do vídeo, curta, comente alguma coisa que você achou da partida ou dos times, pode também seguir o canal, tudo que você quiser fazer. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!